lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Essas imagens para você, olha lá a situação. Então, imagina aqui, João é casado no papel com Maria, eles moram juntos, têm filhos, têm vida pública, só que João, há 15 anos, tem lá uma segunda família. Convive maritalmente, de forma pública, com a Joana, numa cidade vizinha, e uma e outra sabem da existência. Aí a relação é consentida, um belo dia o João falece. Quando o João falece, a Joana, companheira da união paralela, vai ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem na vara da família. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é também partilhar o patrimônio, o objetivo dela vai ser receber pensão, ela quer também o sobrenome, ela quer dividir tudo o que aconteceu ao longo da vida. E aí o que vai acontecer é que o advogado de Joana vai dizer que é essa pessoa que vive na união paralela, ela vai dizer o seguinte, ela quer também um reconhecimento que dê a ela dignidade. Ela quer um reconhecimento que fale assim, olha, aqui nessa cidade, ela é reconhecida como a companheira do João, que faleceu. Inclusive, nós fomos até a casa dela, lamentamos e dissemos para ela meus pêsames e assim por diante. A Rosângela está até me perguntando aqui, professora, qual é a diferença efetiva entre união estável e casamento, retirando a questão referente à formalidade? Nenhuma. Nenhuma. Não há diferença hoje entre casamento e união estável enquanto institutos formadores de família. A única diferença que nós vamos ter é a solenidade. Por quê? Porque você vai observar que, em verdade, o que a gente vai ter é que no casamento você vai ter uma submissão, vamos dizer assim, né, às regras trazidas pelo Estado, e você vai ver que no casamento a gente vai ter essa solenidade mais facilmente comprovada. Então, somente isso. Na união estável, você vai ter uma convivência pública contínua duradoura, vai se relacionar igualmente como família, e você vai observar que, neste caso, você não tem solenidade, mas se você registrar, você pode escolher regime diverso da comunhão parcial de bens, você pode colocar o seu sobrenome no sobrenome do seu cônjuge e vice-versa, do seu companheiro, desculpe, o seu companheiro também pode comunicar e colocar o sobrenome dele para você, e você, para fins de prova, vai ter muito mais facilidade de comprovar que você vivia em uma relação, se você tiver essa união estável registrada. Até porque quando você for desfazer essa união estável, se você fez essa união estável de maneira solene, quando você quando você resolveu constituir a união estável, você fez de maneira solene, você também, na hora de desfazer, vai precisar desfazer de maneira solene. Só tem uma diferença que eu consigo enxergar entre casamento e união estável, que talvez valha para você, que é a facilidade de mudar o regime de bens. Por quê? Porque quando você vive em união estável, você não precisa de solenidade, certo? Se você não precisa de solenidade, você pode solenizar a hora que você quiser. Aí você vai, por exemplo, viver em união estável há uns 10 anos e resolve solenizar. Quando você soleniza, você pode escolher um regime diverso. Por exemplo, você resolveu escolher o regime da separação absoluta de bens. Ok. Aí você resolve escolher o regime da separação absoluta de bens e vive nesse regime por um bom tempo. Depois, na tentativa de proteger o patrimônio, você resolve mudar para a comunhão universal de bens. Você pode? Pode. O que você faz? Já que você está em união estável, você, repito, não precisa ir a juízo. Agora,
quando você é casado, para você mudar o regime de bens, você precisa ir a juízo. Tudo bem? Então, eu acho que talvez a única diferença seria essa. Essa é uma pergunta muito comum de vocês falarem: ah, professora, na prática configuraria essa relação paralela? Na prática ela é uma bigamia? Não, não é. Sabe por quê? Porque a bigamia, ela é um crime contra o casamento, contra a fé pública. Então, por exemplo, eu sou casada, eu, Patrícia, sou civilmente casada. Aí vamos imaginar que eu, estando casada, me separe do meu marido, de fato, cada um vai viver a sua vida, e eu vou começar um novo relacionamento. Esse novo relacionamento é o quê? União estável. Entenderam? Esse novo relacionamento é uma união estável. Não tem problema nenhum meu estado civil ser casada e eu estar em união estável com uma outra pessoa. E por quê? Porque eu vou deixar de conviver com o meu marido, extinguir com ele o dever de fidelidade recíproca, por via de consequência, extinguir a comunicação patrimonial, e aí eu termino com ele e vou viver com uma outra pessoa numa união estável. Tudo bem, tá tudo certo. Qual vai ser meu estado civil? Casada. Só que eu vou ter que sempre colocar que eu sou casada em união estável com outra pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Agora, se eu estou vivendo casada e vivo uma relação paralela, essa relação paralela é concubinato impuro. E qual é o direito do concubino do concubinato impuro? Nenhum. No primeiro caso, que eu agora estou em união estável mesmo, deixei de viver com meu marido e vou viver num novo relacionamento, esse novo relacionamento é um concubinato, mas é um concubinato puro, porque não há violação ao dever de fidelidade recíproca. Eu não estou mais vivendo com a pessoa que eu estou casada. Quando você me fala de bigamia, bigamia é o seguinte: eu estou casada, eu não me divorciei, e aí eu vou me casar de novo. Aí eu cometo o crime de bigamia, um crime contra a fé pública, porque quando eu chego lá para dizer que eu não tenho impedimento para o casamento, eu cometo crime. Por quê? Porque só pode casar novamente a pessoa que ou ficou viúva ou já está divorciada. E aí você me pergunta aqui: professora, qual é a diferença de separação judicial e divorciada? A separação judicial, ela não extingue o vínculo do casamento válido. Se você procurar bem direitinho no Código Civil, eu vou pegar aqui para você, se você pegar direitinho no Código Civil, você vai identificar que o casamento válido, ele é dissolvido pela morte ou pela união, pelo divórcio. Artigo 1571, parágrafo 1º. Artigo 1571, parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. O que acontece, gente? Vamos imaginar o seguinte: eu, Patrícia, estou casada, estou vivendo uma mega crise no casamento, eu quero me separar. Se eu me separo judicialmente, como fazia lá atrás o povo antigo, porque antes a gente tinha que primeiro separar, depois converter em divórcio. Se eu só me separo judicialmente ou extrajudicialmente, eu não posso me casar, porque eu tenho que converter a separação judicial em divórcio. Na separação judicial, você está dizendo: eu fui casada, tive um relacionamento solene com essa pessoa, eu não estou mais com ela, mas eu não posso me casar novamente. Eu estou rompendo o dever de fidelidade recíproca, eu estou rompendo a comunicação patrimonial, mas não posso me casar novamente. É como se a gente estivesse dando um tempo. Aí eu posso ficar separada judicialmente a vida toda, inclusive o separado judicialmente pode pleitear direito à pensão por morte, porque não divorciou. Eu posso converter a separação judicial em divórcio, ou eu posso simplesmente voltar com meu marido. E aí, se eu volto com meu marido, eu só comunico que voltei, averbo essa reconciliação e volto a ser casada. Não preciso da nova solenidade para casar. Entenderam? Então, hoje em dia, as pessoas não utilizam mais o instituto da separação judicial, mas
Vale dizer para você que, neste caso, é possível que ainda haja o Instituto da Separação. Aí você me pergunta, mas e quanto à divisão dos bens na pensão por morte? Não se divide com o quê? Com a segunda pessoa da relação paralela? Não divide. E não divide porque o STF já diz com todas as letras para nós que a pré-existência de casamento ou união estável impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período. Não há possibilidade de rateio de pensão por morte no direito previdenciário de quem vivia em uniões paralelas. Entendemos isso? Até existiu até dezembro de 2020 essa possibilidade. No dia 20 ou 21 de dezembro de 2020, se eu não estiver equivocada, o STF, num recurso da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o STF declarou que não há possibilidade de reconhecimento de uniões paralelas no ordenamento jurídico brasileiro, porque isso viola o dever de fidelidade recíproca de um país que tem como princípio no casamento a monogamia. O Brasil é monogâmico. Sim, você já deve ter visto rateio de pensão por morte. Isso deve ter acontecido até dezembro de 2020. De dezembro de 2020 para cá, o tema 529 do STF não admite o reconhecimento de uniões paralelas e nenhum direito, nem de pensão por morte, nem de partilha de bens de quem vive em uniões paralelas. Isso aconteceu no passado, isso não acontece mais. Entendemos isso? O STF, portanto, vedou. Vamos falar agora sobre os deveres do Estado perante esses menores, no que se refere à educação. O Estado ele tem o dever, evidentemente, de assegurar a educação e o desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes. E, primeiramente, tem o dever de garantir o ensino fundamental, gratuito e obrigatório, né? Inclusive para aqueles que não estiverem em idade apropriada e adequada, né? É preciso que o Estado forneça meios de garantir àqueles que eventualmente tenham perdido o ano ou não tenham sido incluídos já inicialmente no ensino fundamental, uma forma de se adequar, né? E de eventualmente participar e ter direito a esse ensino fundamental. Outro ponto importante, né, é o atendimento especializado para menores que têm alguma deficiência, né? E esse atendimento especializado ele tem que ser garantido na rede regular de ensino, exatamente para evitar o preconceito, a exclusão social. Então, isso também é um direito dos menores que necessitam de algum atendimento especializado. Outro ponto também importante é a obrigação do Estado de garantir o atendimento em creche e pré-escola de crianças entre 0 e 5 anos de idade. Pessoal, a gente sabe, né, que muitas pessoas, muitas mães especialmente, dependem da creche e pré-escola para poder efetivamente trabalhar, porque essas mães muitas vezes exercem aquela dupla jornada. Cuidam dos seus filhos, cuidam da casa e ainda exercem atividades laborativas. Então o Estado tem que garantir, né, creche e pré-escola a essas crianças, tá certo? Outro ponto importante é o ensino noturno regular, especialmente para aqueles adolescentes que de alguma forma exercem alguma atividade laborativa, né? Então há necessidade de garantir o ensino noturno regular para que essas crianças possam, esses adolescentes, perdão, né? Porque criança não pode trabalhar, esses adolescentes possam exercer a sua atividade e ainda assim ter direito à educação plena. E por fim também é um direito desses menores o atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares, né, tanto de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então o direito à educação ele abrange muito mais do que só a escola, mas abrange também o transporte, abrange a alimentação e abrange assistência à saúde física e psicológica, tá bom? Pessoal, o acesso à educação, direito à educação, né, que no caso é obrigatório, a criança ou adolescente tem que estar matriculado em escola ou creche, dependendo da sua idade, ele além de ser uma obrigação do Estado e dos pais, ele é um direito público subjetivo. E por ser um direito público subjetivo,
eventuais crianças menores devidamente representados têm direito de buscar o Poder Judiciário para exigir a implementação desse direito, seja garantindo vagas, seja garantindo acesso à escola próxima à sua residência, seja garantindo transporte, alimentação, né? E não cabe a alegação do Estado de insuficiência de recursos. Primeiro porque existe, com relação aos menores, o princípio da prioridade absoluta, né? Então, os direitos dos menores têm que ser atendidos primeiros. Tá certo? Ademais, alegações genéricas de insuficiência de recursos, né? Princípio da reserva do possível, isso não é aceito pela jurisprudência. Inclusive, a jurisprudência do STJ é no sentido de obrigar o Estado a garantir vagas em creches quando houver negativa ou houver superlotação a depender da situação. Inclusive, tem decisões determinando que o Estado banque vagas em creches particulares por não haver vagas em creches públicas, sendo o pagamento realizado pelo Estado, porque é um direito fundamental da criança ter o acesso gratuito à educação em todos os seus níveis. Tá certo? Então, fiquem atentos quanto a essas decisões do Poder Judiciário implementando esse direito público subjetivo. Pessoal, outro ponto importante se refere à obrigação dos pais, né, de matricular e garantir que seus filhos ou eventuais pupilos, né, se forem responsáveis, frequentem a rede regular de ensino. Inclusive, isso é cobrado pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar e demais órgãos responsáveis pela proteção dos menores, né? Inclusive, pode ensejar algum tipo de ação, de suspensão ou do poder familiar, depender do grau de descumprimento dos pais relacionados a isso, né? Então, o dever dos pais, tanto matricular quanto fiscalizar e cobrar a frequência dos seus filhos ao ensino regular. Tá certo? Outro ponto importante são as obrigações relacionadas aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, especificamente na fiscalização de eventuais violações aos direitos desses menores, em que eles deverão comunicar às autoridades competentes, em regra, ao Conselho Tutelar, em situações como maus tratos, né, faltas injustificadas, evasão escolar, né, e até elevados níveis de repetência. Ou seja, nessas situações, os dirigentes desses estabelecimentos de ensino têm obrigação de verificar, né, eventual violação aos direitos dos menores e comunicar ao Conselho Tutelar para que eles busquem, junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, o efetivo cumprimento dessas obrigações e proteção, né, dos menores. Tá certo? Um outro ponto importante também é que durante esse processo educacional, evidentemente, deve-se respeitar os valores culturais, artísticos, históricos, considerando o contexto social da criança, né, do menor, garantindo a liberdade de criação, a liberdade de crença, a liberdade de acesso e expressão da sua cultura, né? Isso tem que ser garantido por todas as instituições de ensino. Tá bom? Maravilha. Pessoal, outro ponto importante é que, nesse caso, os municípios, com apoio evidente dos estados e da União, sempre buscarão estimular e destinar recursos para esses espaços, né, em que vai haver programações culturais, esportivas, de lazer envolvendo menores, exatamente para garantir o desenvolvimento físico e psicológico, mental desses menores. Tá certo? E um outro ponto importante, incluído recentemente no ano de 2024, né, é sobre a necessidade de manutenção e de verificação de certidões de antecedentes criminais de efetivos colaboradores, né, pessoas que atuam em instituições sociais, públicas ou privadas, que desenvolvem atividades com menores, né? Então, esses estabelecimentos educacionais ou similares têm que buscar manter fichas cadastrais atualizadas, né, buscando certidões de antecedentes criminais atualizadas desses colaboradores. Tá certo? E isso foi incluído no ano de 2024. Tá bom? Maravilha. Vamos falar agora sobre outro ponto importante e muito questionado em prova, que se refere ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho. E a nossa segunda palavra-chave é profissionalização.
Segunda palavra-chave, profissionalização. Pessoal, o que existe quando a gente trata do menor é o chamado direito ao não trabalho. Porque essas pessoas, esses seres humanos, em regra, estão proibidos de trabalhar. Especificamente entre as idades, né, de 0 a 14 anos de idade, salvo exceções, situações excepcionalíssimas. Quanto a essa proibição, esse direito ao não trabalho, existe uma divisão doutrinária. De uma proibição completa, uma posição mais radical, que proíbe qualquer atividade entre 0 e 14 anos. E uma posição intermediária, que é mais majoritária, adotada no Brasil, que proíbe aquele trabalho que ocorre mediante vínculo, subordinação, remuneração necessária para o sustento da família, em prejuízo dos estudos e desenvolvimento do menor. Ou seja, situações pontuais, né, mediante a devida autorização, seriam permitidas, né, que o menor exercesse eventual atividade laborativa, mas situações excepcionalíssimas, desde que observadas esses requisitos. Ausência de vínculo, subordinação. Quero falar com vocês sobre organograma do Poder Judiciário. Organograma do Poder Judiciário. Vamos falar exatamente sobre este organograma do Poder Judiciário aqui a ser estabelecido, tudo bem? Bom, pessoal, deixa eu só colocar um pouquinho mais para o lado aqui, deixa eu só ajeitar isso daqui, porque ficou meio feio, né? Vamos aqui, ó, organograma do Poder Judiciário. Quando eu falo de um organograma, eu estou diante de uma disposição funcional dos órgãos do Poder Judiciário. Não é uma disposição hierárquica, isso é fundamental de ser estabelecido, até porque, se a gente for observar, teoricamente, não há uma hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem suas competências, assim como você, daqui a pouquinho, o juiz de primeiro grau, terá suas competências. Então, não existe uma perspectiva de que, hierarquicamente, aquele órgão está acima. Não, o que existe é uma disposição funcional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal tem uma competência mais alargada, né, podemos assim entender, e algumas perspectivas específicas, mas não é uma compreensão relacionada à noção de hierarquia. E aí eu quero observar com vocês que o organograma do Poder Judiciário trata de uma disposição funcional dos órgãos, em que neste organograma a gente consegue verificar todos os órgãos. Vamos começar de cima para baixo. Sabemos que o órgão de cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós encontramos os tribunais superiores. Temos lá 4 tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Esses são os tribunais superiores ou de terceiro grau. Temos também os tribunais intermediários. Abaixo dos tribunais superiores, nós encontramos os tribunais de justiça, assim como os tribunais regionais federais, assim como os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e abaixo do STM, nenhum imediatamente. E lá embaixo, né, pessoal, a gente vai encontrar os juízos de primeiro grau. A gente vai encontrar os juízes, o juiz de direito, a gente encontra também o juiz federal, juiz federal. Além disso, nós encontramos o juiz do trabalho. Além deste ponto, encontramos também o juiz eleitoral, e, por último, o juiz auditor militar, aquele que atua em primeiro grau na Justiça Militar da União, tá bom? Juiz auditor militar. Beleza. Aqui estão os órgãos do Poder Judiciário dispostos no nosso organograma. Só que eu quero trazer para vocês, pessoal, ainda um outro órgão que não está disposto na perspectiva funcional jurisdicional, mas que ele é importante ser lembrado neste organograma. Você sabe que é aquele órgão chamado de CNJ, o famoso Conselho Nacional de Justiça. Vou colocar ele aqui do lado só para que a gente possa ter essa visão completa. A visão completa do organograma ela é tanto necessária para um concurso de menor complexidade como de maior complexidade, pois nós entendemos que esses órgãos aqui compõem o Poder Judiciário de acordo com a lista do artigo 92. Saber disso indica dizer para nós que se está aqui dentro é órgão do Poder Judiciário, se está fora não é. Aquelas famosas perguntas que caem em prova,
o Tribunal de Contas da União é órgão do Poder Judiciário? Não é. Não é porque tem o nome tribunal que vai ser órgão do Poder Judiciário. Da mesma maneira, pessoal, que a gente pode até buscar a palavra justiça. Quando a gente fala do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é órgão do Poder Judiciário? É não. Ele exerce ali uma jurisdição administrativa, como nós sabemos. Existe uma perspectiva de que órgãos do Poder Judiciário são esses indicados aqui no artigo 92 da Constituição. Então, é fundamental entender se está aqui ou não. Esse cara ou crachá acaba sendo essencial. A Poliana falou que o professor parece o Ryan Reynolds. Na verdade, quem parece o Ryan Reynolds é o professor Bruno Betti, e eu me pareço com o professor Bruno Betti, né? Porque ele é bem mais velho do que eu. Coisa de 10, 15 anos mais velho do que eu, né? Aí ele que se parece com o Ryan Reynolds e eu pareço com o professor Bruno Betti. O professor Cenoura também está na mesma onda aí. A diferença só é a cor do cabelo, né? Até porque todos nós três aqui, eu, professor Bruno Betti e o professor Cenoura, a gente utiliza do mesmo kit galã feio, que é um cabelo levantado para cima, um topete, óculos, né? Óculos de armação preta e barba, né? Mas enfim, voltando para cá, pessoal, estes aqui são os órgãos do Poder Judiciário, esses que a gente deve observar. E aí é interessante a gente estabelecer o caminho do processo a partir disso. Sabemos que quando um processo sai de um juiz de direito ou em um grau de recurso, ele pode ser levado lá para o Tribunal de Justiça. Aí do Tribunal de Justiça ele vai para o Superior Tribunal de Justiça, que pode eventualmente chegar no Supremo. De igual maneira, na Justiça Federal, nós encontramos esta condição. Na Justiça do Trabalho também temos essa perspectiva, assim como na Justiça Eleitoral e, por último, na Justiça Militar. Este caminho em verde é um caminho importante, pessoal, que nós utilizamos, tá? Que nós utilizamos sobre a perspectiva jurisdicional dos órgãos do Poder Judiciário. Todos esses que têm um caminhozinho em verde é porque exercem jurisdição. E aí vale a pena a gente lembrar de uma informação muito cobrada em prova, que é quanto ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, um órgão que fica aqui do lado do Supremo Tribunal Federal, coloquei ali organizado, até porque a presidência do CNJ ela é desenvolvida pela presidência do Supremo Tribunal Federal, mas valendo lembrar que o Conselho Nacional de Justiça não é órgão jurisdicional, embora ele seja, tá, pessoal? Embora ele seja um órgão do Poder Judiciário. Aí eu quero colocar aqui para vocês este ponto, tá? Ó, quando a gente fala sobre CNJ, devemos lembrar que ele é o único órgão do Poder Judiciário, o único órgão do Poder Judiciário, judiciário, que não exerce jurisdição, Todos os demais órgãos do Poder Judiciário exercem atividade jurisdicional que, inclusive, nós sabemos, né, pessoal, é a atividade fim do Poder Judiciário. Agora, o Conselho, deixa eu só agitar isso aqui, o Conselho Nacional de Justiça, ele não exerce jurisdição e ele ainda assim é órgão do Poder Judiciário. Isso acaba sendo um detalhe interessante e costuma ser cobrado em prova. Cuidado com a perspectiva de abarcar aquela generalidade. Todos os órgãos do Poder Judiciário exercem jurisdição. A gente sabe que parece correto, né, mas não está certo, não. Por quê? Porque existe um único órgão do Poder Judiciário cuja atuação não é jurisdicional. É uma atuação administrativa e orçamentária. Este é o Conselho Nacional de Justiça. CNJ não exerce jurisdição. A gente pode até pegar aquela famosa frase mnemônica, não sei se vocês já ouviram. O pessoal pega a expressão CNJ e diz, Conselho não julga. Tá CNJ, né? Conselho não julga. Para lembrar que o Conselho Nacional de Justiça ele não exerce jurisdição. A sua atuação é administrativa e orçamentária. E aí eu quero dizer para vocês que esta dica, né, do mnemônica, da frase do CNJ que eu acabei de falar para vocês, Conselho não julga, né, é aquela que não é explícita. Mas tem uma outra que as pessoas costumam reproduzir por aí. Eu vou reproduzir, mas vou dizer que não é de minha autoria, tá? Eu vi na internet, as pessoas falam sobre isso. É uma forma que talvez as pessoas tenham a maior facilidade de decorar essa condição. As pessoas lembram de uma frase mnemônica do CNJ, dizendo que é corno não julga. Enfim, eu não gosto de falar muito isso não, porque eu tenho medo de ser preso, né? Mas conselho não julga é melhor. Se quiser utilizar corno não julga, o que eu quero que você lembre na sua prova é que CNJ não exerce jurisdição, tá bom? Não exerce jurisdição. Assim a gente deve lembrar, né? Show de bola? Esse moço Ryan também tem um kit galã, não sei, né? O Ryan Reynolds é o Deadpool. Eu espero que esteja falando do
Deadpool antes do acidente, né? Antes de ficar com a cara transformada. Isso que eu espero, né? Por parecer com ele. Mas, enfim, voltando para cá, pessoal, CNJ. Aí a Camille falou que não esquece mais, né? Corno não julga, né? Como o pessoal diz. Acaba acaba ficando mais na cabeça, né? Corno não julga. É natural, né? Enfim, Zé da Manga, obrigado aí, tá? Obrigado aí pelas palavras, pessoal. Vamos seguindo em frente, então. Esta é a visão que eu queria trazer para vocês sobre os órgãos do Poder Judiciário. Este organograma acaba sendo um ponto importante para todos nós. Todos os órgãos do Poder Judiciário estão aqui indicados, valendo lembrar que, obviamente, tá, existem nas organizações judiciárias a criação de outros órgãos internos do Poder Judiciário para cada um dessas instituições aqui indicadas. Sabemos que o órgão de cúpula é o Supremo Tribunal Federal, os demais tribunais estarão abaixo, né? E o CNJ é o único órgão do Poder Judiciário que não exerce jurisdição. Aí eu queria que vocês tomassem cuidado, até com uma perspectiva literal, muito cobrada em prova, que é do artigo 92, parágrafo 1º e 2º. Se a gente observar o parágrafo 1º do artigo 92, ele diz assim, ó, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Eles têm sede na capital federal, pessoal. Tá? O Supremo Tribunal Federal, os Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores. Aí vem lá o parágrafo 2º e diz o seguinte, tá? O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição. Quais são eles? Esses, olha, a discussão de reformácio impégios, a discussão de exigência de garantia, a discussão de exaurimento da via administrativa e os efeitos dos recursos administrativos. Maravilha. Vamos lá, e eu vou começar com você a discussão da reformácio impégios. Só que antes, eu quero te dar a nossa primeira palavra-chave. Coloque para mim, primeira palavra-chave é administrativo. Primeira palavra-chave é administrativo. Isso, administrativo. Maravilha. Então vamos lá. Está aqui a nossa discussão da reformácio impégios. Você discute lá no processo civil, lá no processo penal, se é possível a reforma para prejuízo do recorrente unilateral. Essa discussão não existe no direito administrativo, porque a decisão é tomada pela administração e o recurso é sempre unilateral. É sempre da parte que entendeu prejudicado que vai recorrer. A administração não recorre administrativamente, porque é ela quem toma a decisão. Sobre essa discussão, então, da possibilidade de, em recurso, haver o agravamento, o artigo 64 e o artigo 65 da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, disciplina o tema. O artigo 64 vai dizer o seguinte, olha, a autoridade competente para decidir o recurso pode dar outra solução à decisão recorrida. A autoridade competente para decidir o recurso pode dar outra solução. Total ou parcialmente, pode dar outra solução. Essa outra solução pode, inclusive, ser um agravamento. Porque no frigir dos ovos, quando a autoridade competente para decidir o recurso faz o controle do ato da autoridade subordinada, isso é um controle de legalidade, que a administração pública naturalmente pode fazer, inclusive de ofício. Então, a autoridade competente pode decidir o recurso, pode dar outra solução ao recurso, inclusive agravar. De modo que o artigo 64, no parágrafo único, vai dizer que quando houver o agravamento, tem que cientificar a parte contrária para que ela formule as suas alegações. Tem que cientificar a parte contrária para que ela formule as suas alegações. Ou seja,
havendo o agravamento em recurso administrativo, tem que se dar contraditório e ampla defesa à parte contrária. Maravilha. Já o artigo 65 vai tratar dessa questão de agravamento na revisão. A revisão, como eu disse a você, entre aspas, faz o papel da ação rescisória. Num processo administrativo finalizado, é possível a revisão. Na revisão, a 9784, no artigo 65, diz: não é possível haver o agravamento. Não é possível haver o agravamento. Maravilha. Próxima discussão, então, a questão da exigência de garantia. É possível exigir garantia para a interposição do recurso administrativo? Mais batido que isso, impossível. É a súmula vinculante 21 do STF, que diz ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros e bens para admissibilidade de recurso administrativo. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros e bens para admissibilidade de recurso administrativo. Inconstitucional. Viola o direito de petição. Maravilha. Próxima discussão, a questão do exaurimento da via administrativa. Pessoal, qual que é essa discussão? Para se socorrer ao judiciário, para recorrer ao judiciário, é preciso exaurir a via administrativa? Essa é a pergunta. E o entendimento é de que, como regra, não é necessário o exaurimento. Não é necessário o exaurimento, em razão do artigo 5º do inciso 35 do texto constitucional, que trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição. De que lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser afastada do Poder Judiciário. Lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser afastada do Judiciário. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então isso é a regra. Não há necessidade de exaurimento. Eu já posso ir direto na via judicial, eu nem preciso passar na via administrativa. Eu posso ir direto na judicial. Só que isso é regra. Por quê? Exceção, há necessidade do exaurimento, primeira situação, na chamada justiça desportiva, que de justiça não tem nada. Não é poder judiciário, é via administrativa. O artigo 217, parágrafo 1º do texto constitucional, diz que a justiça desportiva só conhecerá das ações após esgotada a via administrativa. Segundo caso, veja, segundo caso, é exatamente a reclamação. E aí é o artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei 11.417 de 2006, que diz que o uso da reclamação só se legitima após o esgotamento da via administrativa. Então, nesses dois casos, tem que haver o exaurimento, o esgotamento da via administrativa. Só que eu trago para você agora uma especificidade, uma OBS, que é o habeas data. O habeas data. Aquele remédio constitucional para ter acesso, basicamente para ter acesso à informação. Para impetrar o habeas data, eu não preciso exaurir a via administrativa, não preciso exaurir. Mas eu tenho que ter a negativa na via administrativa. No habeas data não precisa do exaurimento, mas precisa da negativa
na via administrativa, é o que diz a súmula 2 do STJ. Maravilha. E por fim, desses pontos importantíssimos, quais são os efeitos dos recursos administrativos? E isso vem previsto também na Lei 9784, no artigo 61 da 9784, que vai nos dizer que, como regra, os recursos administrativos possuem apenas efeito devolutivo. Os recursos administrativos possuem apenas efeito devolutivo. Ora, isso decorre do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Eles se presumem legítimos, verdadeiros. Só que isso é regra. Exceção, no próprio artigo 61, no seu parágrafo único, é possível a concessão do efeito suspensivo. É possível a concessão do efeito suspensivo. Quando houver um justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação. Maravilha. E aí eu quero falar agora com você a nossa segunda palavra-chave. A primeira você já sabe qual é. A segunda é melhor. A segunda é melhor. Segunda palavra, melhor. Maravilha. Chegamos a um outro ponto. Essa reflexão necessária. E com isso, a gente fecha o 319, né? Mas o artigo 320 também traz requisito da petição inicial, que é a necessidade de instruí-la com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Cuidado, o que são documentos indispensáveis à propositura da ação? Veja bem. Pessoal, documentos indispensáveis à propositura da ação não são aqueles que podem levar à procedência do pedido, não é isso? Aqueles que podem levar ao sucesso, como um termo de confissão de dívida, por exemplo, assinado pelo réu. Esses não são documentos indispensáveis à propositura da ação, muito embora eles possam ser importantes ali, né, para que no mérito o autor seja vitorioso. Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles sem os quais o mérito da causa não pode ser julgado, né? Por exemplo, eu deixo aqui essa passagem do professor Dinamarco, como a certidão de casamento numa ação de divórcio, a escritura pública e o registro em demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento de contrato cuja anulação se vem pedir, esses são aqui documentos indispensáveis à propositura da ação, ok? Então, também é requisito da inicial a juntada desses documentos indispensáveis. Muito bem, distribuiu a inicial, preencheu todos os requisitos ou não, aí então o 321 vai falar sobre a emenda ou complementação da petição inicial. Claro que muitos vão se lembrar que se o juiz verificar que a inicial não preenche os requisitos pelos quais acabamos de passar, ou que apresenta defeito ou algum tipo de irregularidade que dificulte o julgamento do mérito, a inicial veio ali faltando algumas páginas, por exemplo, ele então determina que no prazo de 15 dias o autor faça a emenda ou complete a inicial, destacando aqui em negrito, veja, que o magistrado ele deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Isso aqui também é uma manifestação do princípio da cooperação, né? Sob a perspectiva daquele dever de auxílio ou assistência. O juiz não deve simplesmente proferir ali um despacho determinando a emenda da inicial em 15 dias, mas, né, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Sob pena, você sabe, de não havendo a emenda ou não fazendo o autor ali a retificação devida, haver indeferimento da petição inicial, com base tanto aqui no 321 especificamente, combinado com o 485, inciso 1, que fala que o juiz extingue o processo sem resolução de mérito quando indeferir a inicial. Sobre emenda, eu trouxe 2 julgados de informativos. Informativo 751 e o informativo 775. Vou confirmar se é o 775,
no próximo slide. O primeiro, o informativo 751, na verdade, ele apenas ratifica, né, o que acabamos de dizer, quando a terceira turma do STJ diz que o indeferimento da inicial reclama concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor. Então, aqui é só uma decantação das informações do Código. Me parece mais interessante o que vem aqui no próximo informativo, que trata de uma situação em que, veja, o autor propôs uma ação contra um cidadão que já havia falecido. Veja, o réu da ação faleceu antes do ajuizamento da ação. Nesse caso, você vai ver comigo que o STJ vai dizer que é facultada a emenda da petição inicial para tirar, obviamente, o falecido, porque ele não tem capacidade de ser parte, para a inclusão do espólio ou dos seus herdeiros. Veja, informativo, realmente é o 775. Se o réu falecer antes do ajuizamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda da inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros. Então, vejam propriamente que não é aqui uma emenda típica do 321, né? Porque falta requisito da petição inicial ou porque existe algum defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, mas uma emenda aqui específica para substituir o réu falecido, né? O réu pré-morto, pelo espólio, se o inventário ainda está em curso, ou pelos herdeiros, né? Se já foi feita a partilha. Beleza? Muito cuidado também com esses pontos sobre a emenda. E aí, como eu havia antecipado, eu quero trocar algumas ideias aqui com vocês a respeito dos pedidos, né? Sobre pedidos, eu quero trazer algumas informações importantes, sabendo que os pedidos constituem aqui também um requisito da inicial, para a gente, então, falar em especial sobre o tema da cumulação de pedidos. É um tema sempre muito querido e lembrado nas nossas provas. Quando a gente fala da cumulação de pedidos, é sempre importante a gente lembrar aqui dessa principal classificação dos pedidos, que é a acumulação de pedidos, né, que é a acumulação própria, que se subdivide em simples e sucessiva, e a acumulação imprópria, que pode ser subsidiária e alternativa. Então, vamos lá. Veja bem, pessoal. Primeiramente, quando a gente fala de acumulação própria de pedidos, a gente está tratando daquela situação em que a parte formula vários pedidos que podem ser acolhidos simultaneamente. O juiz, ele pode julgar procedente os 2, 3, os 4, 5 pedidos ao mesmo tempo. A acumulação imprópria, por sua vez, é quando o autor formula 2 ou mais pedidos, mas só um deles poderá ser atendido. Veja, você vai entender isso melhor a partir de agora, quando a gente entrar nos detalhes de cada uma delas. O que é a acumulação própria simples? A acumulação própria simples, pessoal, é quando os pedidos são independentes, né? Não existe ali uma relação de prejudicialidade entre eles. Como o clássico exemplo da acumulação de danos materiais com danos morais. Perceba que a análise de um pedido não depende da procedência do outro, perceba que não há uma relação de prejudicialidade entre eles, é, portanto, uma acumulação simples. Diferentemente, ocorre na acumulação própria sucessiva, porque na acumulação própria sucessiva, a análise do pedido posterior depende da procedência do pedido anterior. Vou repetir com esse exemplo aqui, ó. Exemplo clássico, investigação de paternidade cumulado com alimentos. Veja, essa é uma acumulação própria, porque o juiz pode conceder os pedidos simultaneamente, eu posso obter todos eles, mas ela é sucessiva. Por quê? Porque os pedidos não são independentes. Existe uma relação de prejudicialidade entre eles. Uma vez que o pedido de alimentos, o pedido posterior, só será analisado se o juiz julgar procedente o pedido de investigação de paternidade. Então, é uma acumulação própria, mas ela não é simples, ela é sucessiva. Existe essa relação de prejudicialidade entre os pedidos. Está claro? E a imprópria subsidiária? A imprópria subsidiária tem até um dispositivo do CPC sobre ela, que diz
que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Essa acumulação, veja, ela também é chamada de acumulação eventual, que é quando o juiz ele analisa o pedido B, se ele não pode acolher o pedido A. Veja, por exemplo, o autor ele pede a condenação do réu a restituir um determinado bem e diz assim: Excelência, se esse pedido não for acolhido, eu quero ressarcimento de perdas e danos. Veja, o juiz conhece do pedido posterior, o pedido de perdas e danos, quando ele não puder acolher o pedido anterior, o pedido de restituição do bem. Então, é uma acumulação imprópria, primeiro porque ele não quer as duas coisas ao mesmo tempo, e subsidiária. Por quê? Porque a análise do pedido posterior, porque o juiz só conhece do pedido posterior se ele não puder acolher o pedido anterior. Tá vendo? Outro exemplo, anulação de casamento e divórcio. O juiz, ele então recebe a inicial em que o autor diz assim: olha, eu quero a anulação do casamento, mas subsidiariamente, se não for possível anulá-lo, eu quero a decretação do divórcio. Veja que o juiz, ele só conhece do pedido posterior quando ele rejeita o pedido anterior. Tá vendo? Isso que é acumulação imprópria, subsidiária ou eventual. Que, por fim, não se confunde com a imprópria alternativa, né? Que também tem um dispositivo próprio de lei, que é o parágrafo único desse 326, que diz que o autor pode formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Essa acumulação é imprópria, né? Porque o autor formula 2, 3, 4 pedidos, mas não quer todos ao mesmo tempo. Ele quer que o juiz acolha qualquer um. Veja que aqui não há uma ordem de preferência, né, como existe na acumulação subsidiária. Na acumulação subsidiária eu quero A, e se não puder eu aceito B. Na acumulação alternativa, eu formulo 2 ou mais pedidos para que o juiz acolha qualquer um deles, sem ordem de preferência. Tá vendo? Então, muita atenção com essas 4 espécies aqui de acumulação de pedidos. Agora eu te peço um detalhe especial para não confundir o seguinte: não confundir essa acumulação alternativa pela qual acabamos de passar com o chamado pedido alternativo. Eu vou até colocar aqui os 2 dispositivos na tela para você não cair nessa armadilha. Acumulação alternativa você já sabe, é quando o autor formula 2 ou mais pedidos para que o juiz acolha qualquer um deles. Agora, atenção para o 325, que fala sobre pedido alternativo. Ele diz que o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Olha só, pessoal, imagine comigo aqui para refletirmos sobre o 325, com a seguinte... Entra, então, no nosso primeiro dispositivo de lei. Está ali o 335 dizendo: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. A gente está falando de um prazo processual, portanto, deve ser contado em dias úteis. Lembrem-se da regrinha do artigo 219 do Código de Processo Civil. Não é prazo de direito material, é prazo processual, portanto, contado em dias úteis, cujo termo inicial será a data, primeiro, da audiência de conciliação ou da audiência de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Lembrando que essa ação de conciliação, de mediação, ela está prevista no 334. E só um detalhe, pessoal, vocês sabem muito bem que essa audiência do 334, que é a audiência de conciliação e mediação, só não deve acontecer, segundo o próprio texto processual civil, se ambas as partes manifestarem que não querem a audiência, que não querem esse ato processual, ambas, ou se os direitos ou interesses não admitirem autocomposição. E só um detalhe, hein? Tem um projeto de lei no Congresso que pretende alterar o 334, porque nós percebemos ao longo do tempo que, infelizmente, o 334 não trouxe
a efetividade que nós tanto almejávamos. Esse projeto de lei está lá no Congresso e deve alterar o 334, porque hoje, se uma das partes quiser a audiência de conciliação e a outra não quiser, o juiz tem que marcar. Só não vai marcar se ambas as partes, como eu acabei de mencionar, disserem que não querem de forma alguma essa audiência de conciliação e mediação. Retornando ao 335, então, o termo inicial dies a quo, primeiro mencionado pelo legislador, é esse do inciso 1º, em ocorrendo a audiência de conciliação ou de mediação. Inciso 2º, o prazo de 15 dias é contado do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Aliás, pessoal, estou aqui, olha, com o nosso CPC para concursos. Vou pegar aqui o 334, só recordar para todos o que é que diz o parágrafo 4º e o seu inciso 1º. Diz assim, parágrafo 4º, a audiência não será realizada, inciso 1º, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, o prazo é contado do protocolo do pedido de cancelamento dessa audiência de conciliação de mediação apresentado pelo réu. E, por fim, o inciso 3º, que é mais amplo, dizendo assim que o termo inicial será a data prevista no artigo 231, e aí vai depender da forma como foi feita a citação nos demais casos, né? Nós podemos ter, vocês sabem bem, podemos ter a citação pessoal feita por um oficial de justiça, nós podemos ter também a citação feita por edital, enfim, vai depender da forma através da qual esse ato processual, que na minha opinião é um dos mais, se não o mais importante, ou seja, a citação, vai depender da forma como a citação for feita. Maurício, mas o que temos de mais importante no 335? Por exemplo, pessoal, se nós tivermos litisconsórcio passivo, eu não vou colocar não isso aqui, mas está lá no parágrafo 1º, se nós tivermos litisconsórcio passivo, vários réus, né, figurando no polo passivo, e um deles, somente um deles, manifestar desinteresse na realização dessa audiência de conciliação ou mediação, o termo inicial para apresentação de contestação será para cada um dos réus, vejam, um só manifestou desinteresse na realização. Então, o termo inicial será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Isso está lá no 335, mais especificamente no seu parágrafo 1º. E uma outra observação, que está no parágrafo 2º. Se essa audiência preliminar ela não for designada, e vamos supor que o autor vem e fale assim, olha, eu vou desistir do processo em relação a um dos réus que não tenha sido citado. Como é que conta o prazo para a apresentação de contestação? Repito, a audiência preliminar não é designada e o autor vem e desiste do processo em relação a um dos réus não citados. Aqui, o prazo para a contestação, ele correrá da data de intimação daquela decisão que homologou a desistência apresentada pelo autor. Maurício, isso é importante? Sabem por quê, pessoal? Permitam também humildemente dizer isso. É importante essa regra porque o prazo para contestação nos casos de litisconsórcio, se a gente olhar lá para o 231, ele começa a correr da data da juntada do último mandado, não é isso? Aos autos. Está lá no artigo 231. Assim, se nós não temos mais o litisconsórcio porque o autor desistiu da demanda em relação àquele que não foi citado, o réu já citado, ele poderia ser surpreendido, né, com a perda do prazo, caso ele fosse contado da data de juntada aos autos do mandado de sua citação. Então, de acordo com a regra estabelecida no 335, parágrafo 2º, o prazo somente vai começar a correr da data da sua intimação da decisão que homologar a
desistência. Então, eu acho que ficou bem interessante essa observação e por isso que eu gostaria muito de trazer esse detalhe aqui para todos a título de recordação. 335, responsável pelo prazo para a apresentação da peça de resposta maior, que é a contestação. Agora, também tem um detalhe importante. Se eu sou réu, eu preciso saber que toda matéria de defesa eu tenho que concentrar na contestação. Princípio da concentração da defesa. Princípio da eventualidade. Já ouviram falar? Não é verdade, amigos? O artigo 336, ele vai ser colocado aqui na tela, ele diz assim: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Concentra tudo ali. Nós precisamos ter, ao longo dos ritos, pessoal, momentos preclusivos. Vocês não concordam, queridas amigas, queridos amigos? Se nós não tivermos momentos preclusivos, se nós não tivermos estabilização, o processo pode se perpetuar. E nós não queremos isso. Aliás, isso colide com a garantia constitucional da duração razoável do processo. Então, toda matéria de defesa que tiver réu, traga na contestação, exponha as razões de fato e de direito com quem impugna o pedido do autor e já especifique as provas que pretende produzir. E por que você tem que concentrar toda a matéria de defesa? Por que também é chamado de princípio não só da concentração da defesa, como também da eventualidade? Porque na eventualidade de uma tese de defesa não ser aceita, o juiz passará para outra. Na eventualidade daquela não ser aceita, passará para outra. Na eventualidade daquela não ser aceita, passa para outra, e assim sucessivamente. Por isso que nós chamamos de princípio da eventualidade. Concentra toda a defesa e na eventualidade de uma tese não ser aceita, que se passe ao exame da outra. Aliás, eu gostei muito do 336, pessoal, principalmente dessa parte final. Eu vou dividir aqui com vocês uma singela e humilde opinião, porque ele deixa bem claro que o réu tem que já especificar na contestação as provas que pretende produzir. É um recado de que o princípio da cooperação, aquele que está lá no artigo 6º, que diz assim, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que nós tenhamos uma decisão de mérito justa e efetiva dentro do prazo razoável. Quando o réu especifica os meios de prova que ele quer produzir, ele está cooperando. Ele não vem com aquela alegação genérica. Olha... Chega de preguiça, porque nós vamos estudar. O dia começou e você tem que se atualizar. Um edital completo com os melhores ao seu lado.